Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje nosso tema é a violência, de um modo geral, que a gente acompanha todos os dias nas ruas, nos portais e nos telejornais. Muitas vezes a violência ela é banalizada. É que casos chocantes podem até passar despercebidos por nós. E aí então fica a pergunta: essa naturalização não nos torna mais tolerantes com a violência? Para debater este assunto, eu recebo hoje aqui no Resenha o advogado membro da Comissão de Segurança Pública e Cidadania da OAB, Hudson Travassos, e o apresentador do programa Bandeira 2, aqui da TV Difusora, o Wellington Raulino. Bom dia, pessoal. Hudson, é um prazer recebê-lo aqui no Resenha. Obrigado. Bom, Raulino, é a primeira vez que você está aqui no Resenha. Vocês sabem que a gente tem o hábito de todo sábado trazer um jornalista convidado da casa para participar com a gente, para entrevistar aqui as pessoas que são nossas convidadas, né? E a gente está com o Raulino, que chegou há pouco aqui no Bandeira 2 e já está fazendo seu dever de casa direitinho. Obrigada pela participação, Raulino. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, nós temos alguns números da violência aqui que a gente vai acompanhar. Vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela esses números, que são números referentes à violência. Vamos ver aí a primeira tela, né, que são os casos de feminicídio de 2020 no Brasil. A gente tem um total de 1.350 casos de feminicídio em 2020. 1 a cada 6 horas e meia. O número é 0,7% maior do que o comparado ao total de 2019. Já é um número bem alto, né, Raulino? Muito alto. Em 2021, no Maranhão, são 32 casos de feminicídio, 2.310 medidas protetivas, 5.080 atendimentos na Casa da Mulher Brasileira. Vamos ver a outra tela e depois a gente volta para essa para a gente começar a comentar, né? As mortes violentas de janeiro a junho, 2020, 874 mortes, 2021, 975 mortes. Um crescimento de 11,8% de um ano para o outro, ou seja, não diminuiu, aumentou, né? Lembrando que a gente está aí num período de pandemia onde, né, as pesquisas, né, os dados mostram que essa violência foi bem maior, né? Tem mais uma cartela aí para gente, Tiago. Até agosto de 2021, os homicídios dolosos, 24 vítimas, roubo seguido de morte, 2 vítimas e roubo de veículos, 4.240 veículos no Maranhão. Esses são dados de 2021, só agora desse primeiro semestre, né? Então são números também altos. A gente tem ali 24 vítimas e esse número aí que parece baixo é só na Grande São Luís, só na região metropolitana de São Luís, né? E todos esses números aí, né? Roubo seguido de morte, 2 vítimas, 4.240 veículos no estado todo, no Maranhão. Bom, eu queria que a gente voltasse lá para a primeira tela, né? E queria discutir com vocês aí essa questão do feminicídio, né? A gente tem aí 1.350 no ano passado, um aumento de 0,7% em relação a 2019. Eu tenho bem aqui embaixo 2.310 medidas protetivas. Eu começo perguntando para o Hudson, né? Essas medidas protetivas, elas precisam ser garantidas pelo Estado brasileiro, né, pelo sistema de justiça, essa proteção à mulher. O Estado tem dado conta de atender essas medidas protetivas? Ou seja, a mulher tem um papel que diz que ela tem uma medida protetiva e que aquele agressor não pode chegar próximo daquela mulher. Como garantir isso na prática, no dia a dia, na rotina dessa mulher? De nada adianta apenas o papel. Isso é muito bom, o avanço da legislação é muito bom nesse ponto. Só que nós precisamos alinhar o avanço da legislação com as políticas públicas para a efetivação dessas medidas. Isso reflete o quê? A falta de efetivo policial, principalmente porque com a falta de efetivo não se consegue dar efetivo cumprimento, porque o agressor sabe que não existem policiais, não existe efetivo público para prendê-lo caso ele descumpra aquela medida. Então ele desrespeita diuturnamente, e tudo por conta de questões de política pública. Às vezes, com isso, algumas pessoas acabam comentando que de nada adianta eu ir até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Então a gente tem muito subregistro, né? Isso, e acaba entrando numa linha que nunca vai virar estatística, nunca vai virar números. Então o poder público jamais vai saber que aquela mulher, que aquela cidadã está sendo violentada. E com isso, mais ainda, as políticas públicas vão ficando à mercê de efetividade.
né, por parte dos gestores. Bom, Raulina, a gente está vendo esse número aqui de 32 casos de feminicídio, né? Só no primeiro semestre, né, aqui no Maranhão, né? E como o Hudson falou, a gente tem subregistros aí de casos de violência, né? Porque essa mulher nem sempre chega, né, até uma casa da mulher brasileira, até uma delegacia da mulher para fazer esse tipo de denúncia, né? Você já tem muito tempo, né, acompanhando esses casos de violência, né? E a gente sabe que nem sempre as decisões tomadas dentro de um gabinete, instituídas lá pelo juiz, de fato, elas têm uma efetividade, né, na realidade daquela mulher, no dia a dia daquela mulher, né? Bom, e muitas vezes a polícia, por exemplo, não tem também como estar no momento da agressão, principalmente quando há já essa separação de corpos. Agora eu já milito no jornalismo há cerca de 30 anos e sempre existiu esse machismo em relação à figura do homem e da mulher, que o homem é o provedor, que a mulher tem que ser submissa. E eu acho que esses números aumentaram principalmente por conta desse momento que a mulher está se empoderando, que a mulher ela está conseguindo o espaço dela na sociedade, que muitas mulheres não dependem mais dos maridos, como era antigamente, que ela ficava na cozinha e o marido ia trabalhar, ela ficava cuidando dos filhos. Então hoje a mulher tem seu próprio trabalho, seu próprio dinheiro e não depende mais tanto do marido, e por isso mesmo é que hoje muitos homens não aceitam a separação, porque a mulher não depende mais dele, e por isso é que vem aumentando a cada dia, infelizmente, o número de feminicídios no Brasil por conta desse machismo, né, e também desses homens que não aceitam esse empoderamento das mulheres, que elas realmente não dependam mais deles. Agora sim, seria uma dicotomia, na verdade, porque se essa mulher ela tem uma independência financeira, né? A gente sabe que essa violência contra a mulher, ela não tem uma classe social, né? Ela está em todos os níveis, né? Agora a gente sabe que quem não tem uma independência financeira dificilmente vai sair dessa situação de violência, né? Mas seria, né, muito mais tranquilo se essa mulher que tem essa independência financeira não se submetesse a esse estresse da violência, né, por muito tempo, né? E a gente ainda vê esses casos acontecendo até hoje. Infelizmente, né, esse aumento se dá exatamente por conta mesmo desse machismo, né? E algumas mulheres ainda sofrem caladas. Não denunciam por conta de exposição. Para não terminar o casamento, por conta dos filhos, e aí elas ainda sofrem caladas, e a gente sabe que vai aumentando o nível de violência, né, até quando chega no feminicídio, infelizmente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você residiu, né, durante muito tempo, residia até antes de chegar aqui em São Luís, aqui no Maranhão, né, ali na Barão de Grajaú, né, demorou ali um tempo, né, mas você vem lá de terras piauienses, né, é nosso vizinho ali, né, as realidades são parecidas entre Piauí e Maranhão nessa questão da violência? Muito parecidas, eu acho que em todo o Brasil, né, principalmente no Nordeste, que tem essa cultura do machismo, do homem que querer, às vezes, ser o dono da mulher. Então, é a mesma realidade, tanto Piauí como Maranhão e outros estados do Nordeste, e até fora mesmo do Nordeste. É muito comum, infelizmente, essa mentalidade dos homens que não muda, né? E o Nordeste, e o Nordeste como um todo, durante esses 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, cresceu significativamente em violência, principalmente em mortes violentas. Enquanto algumas regiões reduziram seus níveis de violência e aumentou-se o número de crimes contra o patrimônio, no Nordeste, significativamente, ocorreram aumentos. Por exemplo, o Ceará foi campeão nesse aumento. De violência... De mortes violentas. De mortes violentas. A que se deve a isso? Quais seriam essas causas, né? É claro que a gente ficou esses últimos 2 anos, né, aí, quase 2 anos, meio que enclausurado, né? Nós ficamos, né, bichos estranhos, né? Nós somos bichos sociais, mas ficamos, né, mais isolados, né? Você acha que isso gerou um estresse maior? Sem dúvida. A psicologia, por exemplo, ela explica bastante isso, que se dá
em conta de que no dia a dia normal, cada um vai para o seu trabalho, se a mulher depende do marido, ela cuida da casa, o marido vai, passa o dia fora, chega à noite, come, dorme e tem aquela vida, vamos dizer assim, normal, certo? E com esse período de pandemia, todos tiveram que ficar em casa e obrigou as pessoas a conviver aquilo que elas não conviviam durante a normalidade. E tudo isso acabou aumentando a violência, porque você vai começar a observar traços na pessoa que você normalmente não estaria prestando atenção. Poxa, o Raulino, ele coça muito a mão quando ele levanta. Não gostei disso. E aquilo vai se tornando, você vai prestando atenção e vai gerando uma briga, uma violência verbal, e aí vai progredindo até chegar no fatal. Gente, agora eu queria perguntar para vocês, é claro que a violência ela é uma doença social grave que a gente tem vivido não só aqui, mas no mundo inteiro. A gente acabou de sair da semana passada de uma imagem que chocou o mundo inteiro, né? Os afegãos tentando fugir, né, de um regime extremamente totalitário, o Talibã invadindo todos aqueles estados e cidades, e a gente viu brutalmente chegando para a gente, através das agências de notícias, aquelas imagens que são imagens difíceis, né, Raulino, de ver. Né? As pessoas lutando pela vida e muitas morrendo porque estavam lutando pela vida, né? É algo, a gente está distante só, né, do ponto de vista geográfico, mas é uma realidade que nos chega porque são irmãos nossos que estão do outro lado do mundo sofrendo esse tipo de violência, né? Mas essa violência que a gente vive hoje durante esse período de pandemia também tem a ver com outras questões, o aumento dela, Raul, na tua opinião, o desemprego, né, reduções de trabalho e de salário, né? Pessoas que tiveram, né, perderam aí carreiras, né, perderam rendimentos, né? Isso gera um estresse maior porque as contas, elas não pararam de chegar durante a pandemia, apesar de alguns programas, né, sociais, elas não pararam de chegar, né? Bom, eu acredito que a violência tem aumentado, principalmente a gente pode ver que na faixa etária de pessoas jovens, né, de pessoas jovens, principalmente por conta do tráfico de drogas. Eu acho que o tráfico de drogas hoje é o grande problema do Brasil. Porque hoje o Brasil é o 9º país mais violento do mundo. Nós estamos pelo menos 9 vezes com índices maiores do que qualquer outro lugar do mundo, até lugares que tem guerras, né? E aí a gente acompanha exatamente essas mortes de jovens, principalmente ligados ao tráfico de drogas. São jovens que eles não têm uma educação adequada, hoje eles não respeitam mais pai, não respeitam mais mãe. Eles veem ali no seu meio social, ali com seus amigos, com seus colegas, no convívio com as pessoas, eles veem, por exemplo, alguém que está utilizando um tênis de marca, uma bermuda de marca, e esse dinheiro dessa pessoa vem do tráfico de drogas, e ele vê isso como uma referência ali na comunidade dele, e ele passa a ser traficante também. Os heróis passam a ser outros, exatamente, né? Os heróis passam a ser outros. Então, eu acho que a grande parte dos homicídios hoje no Brasil tem alguma ligação com o tráfico de drogas. Até mesmo essa questão hoje, que é muito clara, que essa questão das facções, quase todas também têm relação com crimes, com o tráfico de drogas. Então, esse aumento se dá exatamente por conta disso, principalmente por conta do tráfico de drogas, do vício de drogas. A maioria, realmente, hoje dos homicídios no Brasil estão ligadas a esse comércio de drogas. Agora, o Wellington, Hudson, a gente vê aí que, em geral, essas comunidades da qual você está falando, onde as facções chegam e entram com força, né, e submetem aquelas comunidades a uma lei que não é a lei do Estado, né, um outro tipo de lei, né, e essa lei cabe dentro dessas comunidades, a mão do Estado muitas vezes não chegou ou não consegue chegar até essas comunidades. Aí você fala da questão da educação, das creches, né, e aí vem o tráfico de drogas e oferece uma certa proteção e outras vantagens, né? E os jovens acabam se encantando com esse mundo porque o Estado não está lá presente, né? Com esporte, com outras atividades que possam levar esse jovem a se desencantar ou então a não se encantar com esse mundo que a princípio parece fascinante, né? E aí entra mais uma vez naquela questão que eu falei anteriormente, das políticas públicas.
Se o Estado ele não oferece, seja aos policiais, como aqui estou representando a Comissão de Segurança Pública e Cidadania, vou puxar um pouco para esse lado porque nós conhecemos a realidade. São profissionais que não são muitas vezes valorizados, certo? Tanto pelo Estado quanto por parcela da sociedade, porque tem aqueles profissionais como inimigos, mas não são cidadãos como nós, querem que a sociedade esteja bem tanto quanto nós queremos. Só que existem situações que nessas comunidades, como o Raulino comentou, o braço do Estado ele acaba não chegando e às vezes a única coisa do Estado que chega são as forças policiais. E aí fica aquela questão, poxa, eu quero ser desse lado ou eu vou para esse lado que estão me ofertando isso, uma vida boa, não tem o braço do Estado para dar educação, para efetivar algumas coisas. E aí a culpa não é, por exemplo, do policial, mas sim a falta de estrutura que nós encontramos, né, em parte significativa, não tem a estrutura para fazer cumprir a lei, para que o braço do Estado chegue e faça cessar aquela violência, aquelas organizações criminosas e o Estado possa efetivar uma escola, um posto de saúde, e não tem essa parte do Estado. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais a extensão desse bate-papo aqui com o advogado Hudson Travassos e o apresentador do Bandeira 2, o Wellington Raulino. Já já. De volta com o programa Resenha e a gente continua aqui o nosso bate-papo com o advogado Hudson Travassos. Ele é da Comissão de Segurança Pública e Cidadania da OAB e também com o apresentador do Bandeira 2, o Wellington Raulino. A gente falava aí da questão das facções, né, do papel que as facções têm hoje nessas comunidades, como algo, né, que impacta demais nesse número da violência, né, sobretudo nas periferias, né? E você falava da força policial. É que sempre quando a força policial chega nessas comunidades para apagar os incêndios, ela chega com uma força coercitiva, né? Porque ela vai para deter, né? Em geral em grandes operações e muitas vezes, como a gente vê no Rio, São Paulo, nas grandes metrópoles, né? Acaba que tem alguém da comunidade que sofre, né? Com essa ação policial, porque a força é uma força coercitiva, né? Uma força para deter naquele momento, né? O tráfico de drogas. Como é que a gente vê isso? É uma visão que acaba sendo equivocada de construção do que é de fato o papel da polícia? Bom, na verdade, sempre quando aquela história, a polícia quando ela está perto incomoda, quando está longe faz falta, né? Mas é essencial esse trabalho da polícia, às vezes ele não é compreendido, mesmo porque os policiais, como eles mesmos costumam falar, estão enxugando gelo. Sim. Né? Porque às vezes é aquela mesma pessoa que ele prendeu hoje, há 3 dias atrás ele prendeu essa mesma pessoa. E muitas vezes no momento em que o policial ele prende, ele vai para a delegacia, ele tem que prestar depoimento lá na delegacia. E nesse momento, às vezes, enquanto ele está lá prestando depoimento, o bandido sai antes dele. Ele Sim. fica lá prestando o depoimento dele sobre a prisão e o bandido é liberado naquele momento. Passa por ele e é liberado. Então, tem esse problema também de que muitas vezes, né, o bandido é preso, é solto, é preso novamente, às vezes até comete um latrocínio e pouco tempo depois está novamente nas ruas praticando novamente assaltos. Então, para o policial é até frustrante, porque o policial ele conhece o bandido, ele sabe, quando tem algum crime ali pelas características, ele já sabe mais ou menos quem foi, né? Porque ele conhece o criminoso. E aí, o perfil do criminoso. Do crime e do criminoso, exatamente. Né? Então é muito frustrante para ele saber que todo aquele trabalho, aquela operação de risco, chegar numa comunidade, prender a pessoa, aí tem sempre alguém que tem alguma reação, aí pouco tempo depois ele tem que prender novamente. Aí às vezes eles até deixa para lá que não aconteceu nada. Hudson, você trabalha aí no núcleo duro do direito, né? Você está
é sempre do lado de lá, né? E você está nessa transição, né, dos dois mundos, né, do lado de cá como cidadão, mas também como advogado criminalista, né? E deve ser um mundo duro de viver, uma linha muito tênue. É como a gente comentava nos bastidores, né, Aulino, da nossa situação de tanto a gente noticiar a violência. Será se a gente também não acaba banalizando essa violência e naturalizando, assim como o cidadão que está em casa assistindo televisão, ouvindo rádio, né, vendo a internet. Isso que Raulino coloca aí, dessa questão, né, aprende, mas já está solto, né? Como é que funciona isso aí? Conta pra gente. Realmente acontecem situações dessa forma, mas não é a regra. Porque o que acontece? Se você acompanha a rotina de audiências de custódia, por exemplo, de 10 audiências, 2, 3 pessoas no máximo são botadas em liberdade, em regra, certo? De 10 audiências... Um exemplo, de 10 audiências, em torno de 2, 3 certo. pessoas retornam para a sociedade naquele momento. O restante volta para o sistema penitenciário, porque nós também fazemos trabalho na Comissão de Política Penitenciária. Sim. Então, nós acompanhamos também de perto esses dados que são crescentes. Às vezes, esse discurso acaba sendo um pouco politizado e se foge um pouco da realidade. Realmente, existem situações, eu reforço, existem situações, sim, isso ninguém pode negar. Mas, em regra, não é bem assim. Então, prova disso que o número de encarceramento sobe dia após dia. As unidades prisionais atingiram níveis assim de quase não suportar mais nada, quiçá até não suportar, porque realmente é muita gente. E como nós até comentamos nos bastidores também, recentemente no estado de Minas Gerais, alguns colegas criminalistas identificaram uma pessoa que estava presa há cerca de 15 anos, sim, sem nunca ter tido um processo criminal contra si. 15 anos preso sem nunca ter cometido um crime. Então, não existe indenização, não existe qualquer coisa que vá reparar ter passado 15 anos atrás das grades por não ter cometido crime. Então, existe uma linha bem tênue entre o que efetivamente é a justiça social e o que passa de uma busca pela justiça contra esses criminosos para atender outros interesses. E aí isso seria uma falha do próprio Estado brasileiro, né, de não garantir que esse processo todo, né, ele caminhe de forma célere, né, desde a prisão, né, de toda a investigação, né, das audiências de custódia, do cumprimento de pena, da sentença, do cumprimento de pena e da liberdade desse preso. E falo mais, né, de condições que esses núcleos prisionais precisam ter, de garantir de que essa pessoa que cometeu um crime, ela volte para esse seio social em condições de estar em sociedade, né, Aulino? Que a gente não vê isso acontecendo na prática, né? Que eu acho muito difícil alguém ser recuperado nesse sistema prisional do Brasil. É um modelo que a gente vê falido, né? Eu acho que, pelo contrário, ele chega lá e faz um curso, doutorado, pós-graduação em crime, né? Porque, em primeiro lugar, quando ele chega na penitenciária, ele vai logo ter que escolher uma facção. Para onde é que você vai? Qual lado? É o lado A, o lado B, né? Já começa as pessoas ali dentro a conversar sobre os crimes. Então, só depende realmente dessa pessoa querer mudar, né? Que é muito difícil, porque o sistema mesmo, acho que dificilmente ele recupera alguém. Agora, a gente tem políticas públicas para isso, né? Essas políticas não estariam sendo implementadas, não seriam eficazes. Realmente, é porque a gente está falando do lado de cá, né, Aulino? Exatamente. A gente está falando do lado de cá. Assim, relação à questão das investigações e tudo. Falta, mais uma vez, política pública, falta efetivo policial. Não tem como você
restaurar, reformar delegacias, como aconteceu recentemente no estado do Maranhão, em algumas cidades, e você não realizar concurso público para colocar efetivo policial ali. Não adianta você ter um delegado e um escrivão e um agente de polícia em uma delegacia. Como que você vai desenvolver os trabalhos daquela forma? Não tem efetivo. Aí, ou você sai, ou o policial sai para fazer a intimação, por exemplo, no caso da medida protetiva, sai o agente de polícia, fica o delegado e o escrivão. Aí chega alguém, o escrivão tem que parar o trabalho dele para fazer o atendimento. Então, nunca termina aquele trabalho. Precisa de efetivo policial. A partir do momento que nossos representantes entenderem que precisamos desses agentes públicos, e a sociedade também entender, porque principalmente a sociedade, os representantes, o executivo, ele apenas faz aquilo que a sociedade lhe cobra nos meios adequados, certo? Não adianta você cobrar, tem que prender, mas vai prender por quê? Temos que ter todo o trabalho policial. Tudo começa e termina por conta do trabalho policial. Se não tem efetivo, o trabalho policial fica pela metade. Você não tem como fazer a elucidação de um crime, como um homicídio, por exemplo, que às vezes a pessoa está aqui, dá um tiro no outro, vai embora, some, e aí tem o trabalho investigativo para descobrir se foi ou não. Mas como você faz isso se não tem efetivo? Aí você tem que... É o cobertor curto que nós chamamos. Você descobre de um lado, a sociedade fica desprotegida aqui para resolver esse outro lado. E nós ficamos nesse impasse. Aí prende, solta, muitas vezes por conta dessas situações da questão de política pública. Bom, vamos ver agora um VT que mostra muito aquilo que a gente falava, né, no início do programa, da questão da banalização da violência, dessa naturalização da violência, né, um caso que teve solução essa semana que mostra que, de certa forma, essa banalização. Uma mulher foi presa na região metropolitana da capital, suspeita de encomendar o assassinato do marido. O crime aconteceu no ano passado em Paços do Lumiar e a suspeita teria contratado pistoleiros e parcelado o pagamento dos criminosos. É isso, né, Raulino? É isso mesmo. Difícil de acreditar, mas é isso mesmo, né? Exatamente. Deu a entrada e parcelou o restante. Vamos ver aí no VT? As fotos nas redes sociais mostram o que seria uma família feliz. Neste post, uma declaração de amor da mulher que está sendo investigada por planejar o homicídio do próprio marido. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro do ano passado, nesse bairro do município de Paços do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Era por volta de 5h50 da manhã e o Charles saía de casa para o trabalho quando foi surpreendido pelos criminosos, que já chegaram atirando. A vítima morreu no local. A Polícia Civil recebeu a denúncia de um latrocínio, mas os laudos do ICRIM contestam essa versão, porque nada foi levado e os bandidos atiraram pelo menos 5 vezes. E nas investigações conseguiu, depois de certo tempo, identificar a própria esposa da vítima, né, como a articuladora, mandante e financiadora da morte do esposo. Foram transferências bancárias mensais que chamaram a atenção da polícia. Segundo as investigações, a esposa de Charles Cutrim teria encomendado a morte dele e parcelado o pagamento dos pistoleiros. Ela teria avançado com eles o pagamento de R$15 mil pela morte do marido, que fosse feita uma morte de forma que simulasse um latrocínio, até para afastar de pessoas próximas a suspeita de autoria. Ela, não tendo dinheiro total na época, ela pagou R$1.500, adiantou o pagamento de R$1.500. Após a morte, ela começou a fazer o restante do pagamento em depósitos ou transferências bancárias de R$700 todo mês, né? A investigação durou 1 ano. Nesta quinta-feira, o irmão de um dos suspeitos, que já está preso, foi localizado em Maringá, no estado do Paraná. A polícia diz que ele também teria participado da ação criminosa. Com a prisão de mais um suspeito, a polícia diz que a investigação está perto de ser concluída. Aqui na delegacia, depois de ser presa, a mulher confessou o crime e apresentou uma motivação.
Mas os investigadores acreditam que, na verdade, o objetivo dela era ficar com o dinheiro do seguro de vida da vítima. Disse que fez isso em razão de estar vendo uma relação conturbada, uma relação de abusos, e que tentava há certo tempo separação, mas que o marido não aceitava essa separação e, além disso, ameaçava ela e a família dela, né? De morte, caso ela levasse à frente a ideia de separação. A outra motivação que se tem aqui pode ser patrimonial também, interesse dela em entrar no domínio total dos bens que ele tinha, e também de uma apólice de seguro, né, que tinha como ela como beneficiária. Os 3 foram encaminhados para o Complexo Penitenciário São Luís e vão responder por homicídio qualificado. Olha só, você que está aí em casa, raciocina comigo. A gente tem 3 questões aí, Raulino e Hudson, que me chamaram a atenção. Quanto vale a vida, né? E 15 mil reais nesse caso, né? Um crime parcelado, 20 vezes foi isso? Mais ou menos isso, né? E a gente tem aí a mandante, ou seja, o mandante nesse caso é a mulher, né? Não é do sexo masculino, é do sexo feminino, né? Então, 3 elementos desse crime me chamam a atenção. Mas quando você conversa isso nas rodas aí, né? Discutindo esse caso que teve grande repercussão, sobretudo na mídia, né? Essa semana, me parece que é algo pitoresco, diferente, exótico, porque da forma como aconteceu. Como é que você recebe? Você já tinha visto assim na tua carreira, Raulino? Você que aí tem, posso dizer, uns 300 anos aí de jornalismo policial. Muito tempo, já vi, já acompanhei. Inclusive, nós temos um caso no Piauí da viúva de um grande empresário de comunicação, que ela foi acusada de ter mandado matar dessa mesma forma o marido para ficar... Parcelou também? Eu acho que ela tinha um dinheiro... Não, ela tinha mais dinheiro à vista, né? Deu para pagar à vista. Mas isso aí eu acho que reforça exatamente o que o doutor Hudson falou em relação ao trabalho da polícia, né? Ou seja, foi 1 ano de investigação para chegar até o desfecho e realmente elucidar esse crime. Porque tudo parecia o quê? Se fosse um delegado que dissesse, não, foi mais um latrocínio. Sim. Ele foi lá, atirou, mas aí o delegado começou, né, a investigar. Não, são 5 tiros, o cara que vai lá assaltar, ele não vai dar 5 tiros na vítima, né? Não levou nada. Foi investigar os depósitos bancários. Então, a partir daí é que conseguiu elucidar esse crime. Foi graças à investigação da polícia. Mas é como disse o doutor aqui, se isso não acontecesse, o delegado não tiver aquele interesse, aquele tempo também... E olha que durou 1 ano, né? Para investigar profundamente, né? Porque ele tem que estar lá, eu acho que tem que ter uma equipe competente para ir lá no local, porque como diz na gíria policial, o corpo fala, né, doutor? O corpo fala muito. Ele conta toda a história. Sim. Então, se o delegado não for lá, se algum perito não for lá para ver realmente o que aconteceu, pode passar um caso como esse aí. Achou, não, foi um assalto comum, como acontece todos os dias, um latrocínio, e fica por isso mesmo. Então, está aí esse caso elucidado graças aí ao trabalho da polícia, né? Gente, queria só para a gente terminar o resenha, porque o editor já está brigando aqui comigo que a gente tem que encerrar, né? Daria para a gente fazer um outro programa e um outro Bandeira 2, né? Discutindo essas questões da banalização da violência. Como que nós, né, cidadãos, né, as pessoas que estão em casa, podemos, né, nos vacinar, né, desse vírus da banalização da violência. A gente olhar sempre com um olhar crítico, né, para a violência e não achar que isso é algo natural para que a gente possa se mover e fazer uma sociedade diferente. Eu deixo a pergunta aberta aí para vocês dois. Bom, eu, em primeiro lugar, abraço o seu filho, beijo o seu filho, preste atenção no que ele está fazendo, porque a gente pode ver que tem famílias aí que tem 6 pessoas, são 6 filhos, 5 vão para o lado do bem e apenas um segue um caminho do mal, né? E acho que o que a gente tem que ver também, que esses crimes, que essa violência toda é uma minoria, que nós temos 90% da população que é de pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que vivem em família, em convívio familiar, que são felizes. Então, o que aparece é o ruim, mas nós, graças a Deus, nós temos ainda um mundo bom, com 90% das pessoas boas. Hudson? Cuide da sua família, cuide dos seus, instrua os seus filhos. Hoje em dia nós temos, infelizmente, alguns membros familiares que acabam deixando as crianças e os adolescentes um pouco à deriva.
e isso acaba facilitando para que pessoas de uma índole duvidosa venha e faça a cabeça dessas crianças e adolescentes e levem eles para um outro lado, que o lado ruim, o lado que nós sabemos onde termina, né? Que é atrás das grades ou a 7 palmos do chão. Porque complementando também o que o Raulino havia falado no bloco anterior, o sistema ele é falido, ele precisa ser mudado muito para que ocorra essa recuperação das pessoas, porque de nada adianta você colocar qualquer indivíduo desse lá para ele fazer uma faculdade do crime. Precisamos fazer políticas públicas para que aquelas pessoas que estão presas consigam estudar, trabalhar e serem reintegradas para a sociedade, porque se nós não fizermos isso, elas vão retornar para a sociedade de qualquer jeito, mas se voltarem piores do que entraram, nós teremos uma bomba relógio. Hudson, muito obrigada pela sua participação aqui no Resenha. Boa sorte lá no seu trabalho lá na Comissão de Segurança Pública e Cidadania lá da OAB. Muito obrigado. Raulino, muito obrigada, viu? Você estreou aqui muito bem no Resenha. Não se preocupe não que você vai voltar várias vezes aqui. Vou te ocupar bastante, viu? Será um prazer e foi um prazer muito grande. E eu quero convidar todos para segunda-feira, 6 horas da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Não sair de casa sem se ligar aí no Bandeira 2, né? Gente, muito obrigada. Lembrando a você, né, que está aí em casa assistindo a gente, que a paz começa na nossa casa, né? Começando dentro de casa, é mais fácil a gente levar essa paz para outros caminhos, né? Para outras estradas aí da vida. E sempre cobrando políticas públicas, exercendo o nosso direito de cidadão, viu? O Resenha fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.